Buenas noches, mi nombre es Daniela Rocha, con matrícula número 15366. Yo voy a hablar sobre hernia. Lo primero que voy a hablar es sobre o que significa a palavra hernia. Hernia procede de um vocábulo latino que significa rotura. Em termos médico e prático, todas as hérnias da parede abdominal devem observar três características comuns. A primeira, a existência de um orifício ou anilho em la parede abdominal. A número 2, a existência de um contenido de uma cavidade que protui através do orifício em la parede do abdômen. E número 3 vai ser a formação de um saco herniário. Existem vários tipos de hérnia. O mais comum são as hérnias inguinais, que são 85%. Os outros 15% pode ser de outro tipo de hérnia. As hérnias curales estão em 5%, as umbilicais 4% e as epigástricas 2%. E 4% vai ter as hérnias raras, que são as de Spindle, a perineal, obturatriz, lombar, ciática e as internas. Bueno, eu vou falar sobre hérnia umbilical. Primeiro, o que é a hérnia umbilical? A definição vai ser uma protusión do contenido em la cavidade abdominal por um ponto débil do anillo umbilical devido a um defeito em o cierre de la parede abdominal. Enquanto a sua patogênia é uma hérnia comum em niños e adultos, especialmente em obesos e mulheres. A protusión involucra ao intestino delgado, peritônio, epiplão e outras vísceras, e conlleva uma elevada incidência de estrangulação em um contenido herniado. Enquanto a fisiopatologia, em la embriogênese, entre a sexta e a 10ª semana, a cavidade abdominal ainda não tem o espaço suficiente para conter o hígado e os intestinos em seu sítio. Por esta razão, em esta etapa se encontra fora de ela e solo regresa tras completar-se as condições abdominais, com as consequentes formação da parede abdominal. Sin embargo, por alguma razão, o cordão umbilical se desprende ou se rompe em uma parte depois do desenrolo completo da parede abdominal, lo que hace posible la livre comunicação de la cavidade abdominal e o processo de gastroquesis, que é decir, uma hérnia do cordão umbilical, que vai ser uma hérnia congênita. As causas vai ser a continuação se lista de fatores de risco que se há relacionado com a presença de hérnia umbilical ao nascimento na idade adulta. Vamos ter alguns fatores relacionados. O primeiro que vai ser está relacionado com os recém-nascidos, que vai ser o síndrome de Down, hipotiroidismo congênito, síndrome de Hughes, trissomia 13 e 18 e ademais de la tos, estranhamento, traumatismo e alguns outros mais. E também tem os fatores que estão relacionados na idade adulta, que entre eles vai estar relacionado o embaraço repetido, a obesidade, ascites, tumores intracavitários, estranhamento crônico, a EPOC, que vai ser a enfermidade obstrutiva crônica, protatismo, exercício físico extremo, em deportista, por exemplo, a colecistite crônica litiásica, que vai estar relacionado com 30% com os pacientes portadores de hérnia umbilicais. Ou quer dizer, a pessoa que tem colecistite crônica tem uma probabilidade de 30% de portar hérnia umbilicais.
E, em resumo de toda a entidade que proporcionei uma elevação, uma de la elevação vai ser a pressão intraabdominal de maneira contínua, que promove a formação de uma hernia umbilical ou qualquer outra hernia da parede abdominal anterior. Os sintomas: o paciente típico de la hernia umbilical mostra sobrepeso, sobretudo. Quase todos são mais frequentes em mulheres na faixa etária da idade de 35 a 50 anos. E é de 3 a 5 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. A hernia umbilical pode ser assintomática hasta 39% de las vezes. Em alguns outros casos, só ela está presente em abultamento da cicatriz umbilical, com dolor ao esforço físico em 61% dos casos. Os sintomas também podem se observar crescimento lento e paulatismo uma vez estabelecido o término anatômico, tende a crescer hasta criar um saco herniário gigante que produz um dolor ao esforço físico e à palpação. Em o caso que esse saco herniário esteja ocupado por vasos intestinais, pode ver visivelmente os movimentos intestinais, que vai ser a peristalsis. Quando alguma dessa estrutura sofre algum transtorno em sua irrigação por aumento súbito do volume em um saco herniário, que vai ser uma hérnia estrangulada, se apresenta sintomas de alarme ou irritação peritoneal, como dolor, cólico de intensidade progressiva, náuseas, vômitos, febre, lo que señalam uma complicação grave de la hernia. O diagnóstico, por lo general, o diagnóstico de la hernia umbilical se determina tras obter os antecedentes do dolor relacionado com a urna, bola que sea e entra em la cicatriz umbilical, que se confirma em la exploração física. E em los casos de los pacientes obesos, em quienes se tem a maior dificuldade no exame físico, o diagnóstico pode ser confirmado por um ataque computadorizado do abdômen, que é uma ferramenta de grande ajuda no caso de obstruções intestinais, e em carceramento, estrangulação ou outro traumatismo da parede abdominal. Em um tratamento sempre é cirúrgico, em la hernia umbilical ou em qualquer da parede abdominal. E até agora o momento não há evidência em que uma medicação resolverá o problema estrutural anatômico. Ainda não existe conselho acerca de la melhor técnica para reparar a hernia umbilical. Se está disponível várias técnicas, há um uso que se listam em seguida, que vai ser a reparação primária, a técnica de Mayo, a reparação com malha, plano ou em cono, a reparação laparoscópica e a reparação com plano de hernia, system. O tratamento quirúrgico se deve aplicar os princípios para o resto das hernias abdominais, que vai ser a disseção adequada ou suficiente, conservação da irrigação, cuidado nos tecidos ou anastomose suficiente, evitar a tensão dos tecidos, uso de malha protésica em caso necessário. Enquanto a técnica de Mayo, supressão da fase aponeurótica, se describe quase sempre como uma técnica por excelência para a reparação da hernia umbilical. Há devido o passo de los anos a outras técnicas, por sua frequência de recorrência. O autor considera que induz tensão em la hernia quirúrgica e apresenta hasta
10 a 30% de recurrência, em comparação com a reparação primária 11% e a modalidade em malha 3%. Em consequência, é melhor opção de la colocação de malha prostática em orifício em la hernia maiores de 2 centímetros. Isso é tudo, doutor. Muitas graças.